Atenção! Começa agora uma teleaula de Física do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 32. Bons estudos! Você já deve ter reparado que quando uma ambulância passa pela rua, a palavra ambulância está escrita de modo invertido no seu capô. E você sabe por quê? É para que o motorista que estiver na frente, quando olhar o espelho retrovisor, possa ler ambulância corretamente. E realmente esta é uma das características do espelho plano: refletir a imagem de modo invertido. Agora, o que ambulância tem a ver com a nossa teleaula de hoje? Bom, na verdade, nada. Mas espelho, este sim, tem tudo a ver e muito. É porque nós vamos entrar mais a fundo no tema reflexão, que você já teve a oportunidade de estudar na teleaula passada. Na teleaula de hoje, você vai estudar como são formadas as imagens nos espelhos planos e nos espelhos esféricos, sejam eles côncavos ou convexos. E agora toda atenção, porque a nossa teleaula de hoje está apenas começando. Aqui mesmo, hein? Lá. Ficou aí? Tá bom, né? Tá bom. Legal. Ô, amiguinho. Como é que é? Vamos trabalhar? Tá aí pensando na morte da bezerra? Como é que é? Sabe o que é, Vicente? Eu tô refletindo. Você tá refletindo, lógico. Você tá na frente de um espelho e tem que refletir mesmo, né, Gil? Não, exatamente. Tô pensando sobre o reflexo do espelho. Então, o reflexo do espelho. É o seguinte, por que o nome da nossa empresa aparece o contrário no espelho? É verdade, né? Por que parece o contrário? Tudo no espelho fica invertido, né? É. O que tá na esquerda fica na direita. Né? Exatamente. Aí eu já não sei te dizer não, viu? Aí não tenho ideia. Sabe o que eu gostaria muito de saber, Vicente? Eu também. Bom, Vamos carregar lá. O espelho é mesmo um objeto muito estranho, você não acha? É que ele já é tão habitual no nosso cotidiano que a gente nem presta mais atenção, nem pensa mais nisso. Mas imagina alguém que nunca tenha visto um espelho ao ver um espelho pela primeira vez. Não, deve ter levado um susto. É como se lá dentro dele estivesse uma coisa, mas na verdade é só a imagem dessa coisa refletida. Não, eu mesmo fico intrigado com isso. E tentando entender como as imagens se formam no espelho, eu fiz até esse desenho aqui, ó. Está vendo só? Isto aqui representa um espelho plano. E aqui eu desenhei uma lâmpada. E este é o olho do observador. Eu desenhei um raio luminoso que sai de um ponto do filamento da lâmpada. Esse raio bate no espelho formando um ângulo I, com A normal, e é refletido para o observador com um ângulo R. Repare que esses dois ângulos são iguais. Desse modo eu posso saber a direção de onde vem a luz do espelho e que está chegando ao olho. Mas o que eu ainda não sei é exatamente onde está a imagem daquele ponto do filamento. E para que eu saiba onde está esta imagem, eu preciso de mais um raio luminoso que saia daquele ponto. Então eu vou completar o meu desenho assim. Agora, com dois raios luminosos, a imagem do ponto do filamento fica determinada. O conjunto de todas as imagens, de todos os pontos da lâmpada, é a imagem que você vê dentro do espelho. Esse ponto P é chamado ponto objeto. É dele que vão sair alguns dos raios luminosos que vão atingir o espelho. Quando estes raios estão saindo do espelho, o ponto P', em que eles se cruzam, é chamado ponto imagem. Se os raios luminosos estão entrando de maneira divergente, como é o caso desse desenho, o ponto objeto será chamado de ponto objeto real. E quando eles estão saindo do espelho de maneira divergente, o ponto definido por eles vai ser chamado de ponto imagem virtual. Virtual, a imagem ou aparência de algo e não a sua realidade. Eu entendi bem essa construção geométrica da imagem de um objeto em um espelho plano.
tá? Mas eu queria saber um pouco mais sobre as relações entre o objeto e sua imagem na questão do tamanho. Eu estudei muito sobre esse assunto para fazer um exame. Olha só, Rosinha, na verdade, num espelho plano, a gente não tem muita dificuldade em entender essas relações na prática. Mas a teoria precisa de um pouco de cuidado. Por exemplo, para a gente calcular a distância do objeto ao espelho, certo? E da sua imagem ao espelho, a gente precisa fazer o seguinte. Vamos imaginar um ponto luminoso, P, que envia raios luminosos em todas as direções. Alguns desses raios vão atingir o espelho, certo? Se a gente tomar o raio luminoso que passa por P e por A, isto é, numa direção perpendicular ao espelho, esse raio será refletido sobre si mesmo. É bom observar uma coisa. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, que é igual a zero. O raio que sai da lâmpada atinge o espelho no ponto B e volta, formando um ângulo igual ao de incidência, isto é, I é igual a R. Repare que se formaram dois triângulos, um ABP e outro ABP'. São dois triângulos iguais, pois tem o lado AB comum e dois ângulos iguais. A partir daí, se chega à conclusão que a distância do objeto ao espelho, ou AP, é igual à distância da imagem do objeto ao espelho, ou AP'. E para deixar isso bem claro, vamos imaginar uma direção diferente de PB. Por exemplo, uma direção PC. Veja que o ponto P' aparece sempre na mesma posição. O que isso quer dizer? Que a posição de P' não depende do ângulo de incidência. Ou melhor, o ponto P vai sempre produzir um ponto imagem P' na mesma posição. Um sistema assim, como um espelho plano, Rosinha, onde a imagem de um ponto é exatamente um ponto, é chamado de sistema estigmático. Ué, então todo espelho plano é estigmático? Claro, exatamente. Olha só, a imagem de um objeto fornecido por um espelho plano tem exatamente o mesmo tamanho que o objeto. Agora a gente está sabendo tudo sobre o espelho, hein, Vicente? Estamos entendendo. Por exemplo, já sabemos que a distância entre um ponto-objeto até um espelho plano é igual à distância dessa imagem até esse espelho. E que um espelho plano é estigmático. Exatamente. E que um espelho plano sempre inverte esquerda-direita. Exatamente. Agora, a gente está entendendo tudo sobre espelho, né? Mas pera um pouquinho, estamos entendendo tudo sobre espelhos planos. Claro. Porque será que essas coisas todas valem para um espelho esférico, por exemplo? Espelho esférico, Vicente? Ah, o seu semblante já não espelha tanta sabedoria, meu caro Gil. Quer ver uma coisa? Tem um aí, é? Ah, tem um. Ó, eu pensei porque eu olhei para isso aqui. Olha aí, ó. Olha, Vicente, o nosso rosto fica completamente deformado. Você viu? Que loucura! Um espelho esférico é uma calota esférica retirada de uma superfície esférica. Portanto, o espelho pode ter uma forma côncava ou uma forma convexa. Visto assim por fora, o espelho é convexo. Se a gente quebrasse essa bola, iríamos ter dentro dela um espelho côncavo. E esses reflexos são as imagens de tudo que existe ao redor da bola, dadas por este espelho esférico. São imagens virtuais, que ao contrário do espelho plano, aparecem deformadas. Por isso, esse tipo de espelho não é um sistema estigmático. Esses sistemas são chamados astigmáticos. Mas você não gostaria de ficar por dentro um pouco mais sobre esse assunto?